Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. A santa paz de Deus com toda a nossa irmandade, uma boa noite, uma terça abençoada para todos nós. Já estivemos juntos agora há pouco, às 14 horas no santo culto,
e agora de noite, novamente glorificando a Deus. Então quero pedir aos irmãos, às irmãs, que nos ajudem em comunhão, compartilhando o culto, convidando seus amigos, seus contatos e conhecidos, para glorificarem a Deus junto de nós. Estar na presença de Deus deve ser sempre motivo de alegria para nós, porque nós precisamos do Senhor em todo o tempo, e quando nós vamos até a sua presença, Ele também tem prazer de nos ajudar, de nos visitar, de tocar nos nossos corações. Então faça a sua parte de evangelização, de discipulado, convidando alguém próximo para assistir o culto junto de nós. Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 419, 419. Se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor Jesus, de Deus teremos grande recompensa, um tesouro na mansão de luz. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina dessa graça divina. Se nós seguirmos sempre os conselhos ensinados pelo nosso Deus, em breve todos nós iremos vê-lo no seu trono eternal do céu. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Por Cristo fomos todos escolhidos para termos vida eterna, dos jovens e também dos pequeninos, és-nos dais o reino celestial. Jesus Cristo, nosso Mestre Celestial, nos ensina a sã doutrina desta graça divina. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, agora nós vamos cantar mais um hino para orar ao Senhor. Então você já pode ir mandando os seus pedidos de oração aí através da live, no Facebook, CCA Alphaville, e no YouTube, CCA Alphaville Lives. Mande os seus pedidos de oração através dos comentários, que em seguida nós vamos orar a Deus e apresentar toda a Irmandade nas mãos de Deus. Então é necessário que aí na sua casa, no seu trabalho, no transporte, no carro talvez, voltando do trabalho ou indo ao trabalho, você esteja em comunhão junto de nós,
clamando ao Senhor em todo tempo, buscando a boa presença de Deus, porque é assim que nós alcançamos essa proximidade com o Senhor, clamando, orando, buscando, glorificando o nome do nosso Deus. Então vamos cantar o hino 374 e em seguida nós vamos orar a Deus. 374. Glória a Deus. Constantemente oremos, irmãos, a Deus, ao Criador levantemos as mãos, pois Ele atende a todos os seus. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças com paciência, esperança e fé, firmes sejamos em Cristo Senhor, pois sua vinda já próxima é. Terminará a tristeza e a dor. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu. Este caminho que leva aos céus, paz e quem for fiel aos preceitos de Deus, vida eterna irá possuir. Oremos sem cessar, clamemos sem cessar ao Deus eterno, sem desanimar. Ele atenderá e nos ajudará. Forças do céu nos mandará. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então vamos orar a Deus, vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração da igreja, por acidentados, famílias, testemunhados, causas, tribulações, viagens e enfermidades. Os enfermos, tanto os que estão hospitalizados, quanto os que estão nas suas casas em convalescência, se recuperando. Que Deus também, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa alcançar todas as vidas dos nossos irmãos que nesse momento precisam de ajuda, de auxílio, e que o Espírito de Deus conforte os corações também das famílias enlutadas, daqueles que perderam seus entes queridos, amigos, enfim, parentes. Só Deus, irmãos. É só Deus que pode confortar os corações. É só o Senhor que tem palavras de conforto, de ânimo, para ajudar essas pessoas a passarem esses momentos tão difíceis e tão dolorosos, nós podemos imaginar. Quem perdeu um ente querido sabe do que nós estamos falando. Vamos pedir a Deus que nos dê um culto de paz, movido e guiado pelo seu Espírito Santo, que a sua presença não falte aqui entre nós, e que em todo momento nós possamos nos sentir confirmados pelo Senhor. Isso é importante, irmãos, que tenhamos essa confirmação de que estamos na presença de Deus
de que o Senhor está próximo de nós. É necessário que a Irmandade aí na sua casa, onde você está acompanhando o Santo Culto, não se deixe descuidar, não fique descuidado, desatento. Não. Esteja sempre em comunhão, clamando junto de nós, como se você estivesse na igreja. Terminando os hinos, glorifica a Deus. No momento da palavra, glorifica a Deus. Na oração, glorifica a Deus. É importante que essa comunhão vai ligando todos nós. Nós temos um grande número de irmãos que assistem o culto, tanto agora ao vivo, quanto depois, quando ele fica salvo aí na plataforma do YouTube, no Facebook, para mandar de assistir à vontade o quanto quiser. E essa comunhão é importante, que envolve a todos nós e faz com que a igreja esteja ligada numa só fé, numa só comunhão. Nós vamos pedir também que do céu o Senhor nos mande a sua santa palavra, que Ele possa falar com as nossas almas, encher o nosso coração de esperança e de fé sempre, que é o que move a nossa vida. É a fé nesse Deus tão santo, tão maravilhoso. Então, se você puder, aí na sua casa, onde estiver, ajoelhe-se junto de nós e ore também a Deus, interceda por todas essas causas e também pelos pedidos de oração que estão sendo mencionados aí através dos comentários. Todos juntos, em paz, em comunhão, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença, com os nossos joelhos curvados, para Te agradecer, ó Deus, pelo perdão das nossas faltas e por todo o bem que nós temos recebido do Senhor. Não tem faltado a Tua presença, não tem faltado a Tua ajuda e a Tua misericórdia em favor das nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, pois a Tua palavra é fiel e verdadeira e ela tem mostrado para nós que a Igreja de Deus nunca está sozinha, nunca está abandonada, mas em todo tempo tem sido assistida, cuidada pela grandeza e pela misericórdia do Senhor. Ó Deus eterno, nós queremos Te agradecer porque estamos reunidos essa noite no nome do Senhor Jesus. E a Tua misericórdia nos fez estar aqui e por isso nós Te louvamos, ó Deus, por isso nós Te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe em união e em paz, para em todo tempo glorificar o Teu santo nome. Queremos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos os que pediram, Senhor, é porque creem que serão apresentados. E nós temos esse compromisso com a igreja, esse compromisso com a nossa Irmandade, de orar por eles e orar junto a eles também. Fazendo assim uma corrente de clamor, uma corrente de bem e de misericórdia, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Ó Deus, apresentamos também as autoridades da nossa nação, Senhor, as autoridades médicas, as autoridades civis e militares, todos, Senhor, os que trabalham pelo bem desta nação, que possam ser abençoados no nome do Senhor Jesus. Senhor, oramos por todo o ministério da Tua obra na terra, onde o Teu povo estiver clamando, buscando a Deus, que possam sentirem-se, Senhor, amparados, confirmados em todas as suas obras, pois sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor, buscando a Tua presença, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, abençoe esse santo culto, guia-nos em todas as coisas, não permita que nada venha a ser feito por nós mesmos, Senhor, da nossa vontade, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, mas que tudo seja guiado pelo Teu Espírito, Senhor, e que possa produzir um efeito de glória na vida da Tua igreja. Aqueles que estão acompanhando o culto, que estão assistindo, possam sentirem-se, Senhor, confirmados, animados, Senhor, amparados por Ti, pois a Tua palavra promete que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, recebe e alcança. Senhor, manda-nos a Tua santa palavra e fala com as nossas almas nessa noite, enche o nosso coração da Tua presença, que não falte em nós a luz do Teu Espírito, que não falte em nós a Tua graça e a Tua bondade e misericórdia ao nosso favor. Senhor, ajuda que esse culto alcance muitas vidas, que haja paz entre a nossa Irmandade que está assistindo o culto, que por motivo nenhum de nós, Senhor, venha se aborrecer, se chatear. O nosso único intuito é de estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, é de estar louvando e bendizendo o nosso Deus. Assim, Senhor, dá-nos paz, para que o culto transcorra também em paz e tudo seja para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos por elas, no nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém.
Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Bom, irmãos, deixa eu passar para a Irmandade então os avisos, que são os cultos todos os dias às 20 horas, tá bom? Hoje, terça-feira em especial, eles são realizados em 2 horários. Já houve o culto às 14 horas e haverá o culto, e ele está vendo agora o culto às 20 horas. No domingo, a mesma coisa, às 10 da manhã e às 8 da noite. E nos demais dias, às 8 da noite, para toda a nossa Irmandade, tá bom? Eles são transmitidos através do nosso canal no YouTube, que é o CCA Alphaville Lives, e também pela nossa página no Facebook, CCA Alphaville. Aqui na tela os irmãos vão ver um QR Code, aponte a câmera do seu celular se você quiser tirar dúvidas, pegar informações sobre a igreja, endereços. Ali você vai conseguir falar com os nossos irmãos no WhatsApp para poder te dar todas as informações que forem necessárias. Aqui na congregação de Alphaville, os cultos já foram retomados presencialmente. Então eles são realizados, foi agora às 14 horas, na quarta-feira, amanhã às 20 horas, sábado às 10 da manhã é o culto das irmãs, culto só das mulheres. No domingo, às 10 da manhã, às 18h30, o culto para a família, para toda a nossa Irmandade. Então, a Irmandade está convidada a estar congregada aqui junto de nós, tem todos os cuidados para receber vocês, lugares demarcados, tudo certinho como tem que ser. Então, vai ser uma bênção, a Irmandade pode vir tranquilo, que não tem perigo dos irmãos, passarem qualquer exposição além do necessário, né, do que é inevitável. Também na congregação de Itapevi, há já cultos presenciais, terça-feira às 20 horas e domingo às 18h30. Então também os irmãos que estão mais próximos ali de Itapevi, região de Jandira, próprio Itapevi, o lado na divisa com Itapevi de Barueri, enfim, fiquem à vontade, são todos sempre muito bem-vindos para congregar junto de nós. A casa do Senhor está sempre aberta para receber a nossa Irmandade. É importante estar congregados, irmãos. Os que são do grupo de risco, a gente ainda pede que esperem um pouco mais. Está tendo culto online para a Irmandade, vocês não estão desassistidos, assim, penso. Então não há necessidade de tanta exposição. Os demais, saudáveis, os imunizados, ao que consta quem já teve a Covid fica imunizado, enfim, mas usando máscara, higienizando as mãos, aqui na entrada da igreja, higieniza os calçados também, tudo certinho, como tem que ser. Nós temos um protocolo para receber a Irmandade, que foi passado aqui pela Prefeitura de Barueri, no qual nós temos seguido a risca, para que não seja não seja tirado esse direito de abrir a igreja, e nós entendemos que é necessário ser rigoroso, severo aí nesses critérios, para garantir a segurança da saúde de toda a nossa Irmandade, tá bem? Venham congregar. A casa do Senhor está aberta para receber a Irmandade. Também a gente pede a vocês que curtam o vídeo, a live, principalmente aí no YouTube, para que a gente alcance mais vidas, porque assim ele tem mais exposição no YouTube e alcança mais pessoas. Se inscrevam no nosso canal, para a gente é uma alegria receber os irmãos, se inscrevam mesmo, porque nós vamos estar aqui sempre fazendo os cultos para a Irmandade, publicando vídeos novos, vídeos dos eventos, enfim, tudo que a igreja pode oferecer aos irmãos de forma online, por essa plataforma que ajudou muito esse nosso distanciamento, nós faremos para que em tudo o nome do Senhor também seja glorificado. Mais algum aviso, irmão Bruno? De aviso só, né? Vamos cantar então o hino 368 e Deus vai mandar para nós a palavra. 368. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, antes da palavra, eu tenho um comunicado a fazer para a Irmandade, um comunicado importante. Nós, essa igreja, a Congregação Cristã Apostólica, a gente conhece mais como Cristã Apostólica, ela fez agora no mês de julho 10 anos de existência. 10 anos de muita luta, 10 anos de muito esforço, muito empenho para manter a obra de Deus onde ela chegou. Não quer dizer que a CCA seja a única obra de Deus, é também a obra de Deus, como a Assembleia, como a CCB, como tantas outras igrejas, enfim, me faltariam nomes aqui para dizer aos irmãos, mas vocês entendem. A obra de Deus é todo lugar onde tem o povo de Deus reunido. Afinal, o Senhor disse, onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Eu quero dirigir essa palavra à nossa irmandade da CCA, em nome de todo o nosso ministério, em toda a direção da nossa igreja, na pessoa do irmão Wayne e na minha pessoa também, que estamos aqui lutando pela obra de Deus, como vocês bem sabem. Ao longo dessa quarentena, foram mais de 160 cultos já, para não deixar faltar a palavra na sua casa e nem na minha casa. Esse momento, então, como eu disse, eu quero dirigir essa palavra à nossa irmandade, aos membros da CCA. A obra de Deus no ministério da CCA permanece exatamente igual, como sempre foi. Então, quero deixar uma coisa bem clara aos irmãos e às irmãs. Nós não mudaremos por nada e nem por ninguém, a não ser pelo nosso Deus. As nossas irmãs podem continuar estudando a música e tocarão outros instrumentos fora o órgão. A minha esposa, por exemplo, é organista, mas toca violoncelo também. A irmã Dani, que é examinadora, toca flauta transversal e é organista, examinadora. E outras tantas irmãs. A Bruna, que aqui toca no Alphaville, toca violino. A Késia toca saxofone. A irmã Lourdes toca violino. A irmã Maria toca violino. E assim por diante. Há irmãs que tocam saxofone. Nós temos irmãs no Paraná que tocam até baixo, tuba. Então, estão livres. Permanecem livres. Irmãos encarregados de orquestra, locais, regionais, irmãs examinadoras, instrutores de uma forma geral. Normalmente todo o ministério da palavra foi músico. Eu ainda sou músico, me considero músico. Dos ruinzinhos, mas sou. Continuem ensinando as nossas irmãs e os nossos irmãos. Os irmãos podem tocar acordeão na orquestra? Na CCA pode. Os irmãos podem tocar baixo, tuba, barítono, sax, baixo? Podem, porque a nossa orquestra ainda é pequena. E quando for grande, continuarão do mesmo jeito. Nós jamais desprezaremos quem nos deu a mão quando a obra mais precisou, que agora que ela ainda é pequena. Podem. As nossas irmãs podem fazer culto das mulheres? Podem fazer culto das mulheres. Como fazem aqui no Alphaville. Devem fazer. Deixa eu ver se eu tenho um discipulado aqui. Senão eu ia mostrar para os irmãos um livrinho do nosso discipulado. Acho que eu não tenho ele aqui. Mas tudo bem, em outro culto eu mostro para vocês. Nós temos um livrinho do discipulado, que mostra como fazer células nas casas, para a nossa irmandade também trabalhar na obra de Deus, na evangelização. Irmãos, disse e repito, nada muda. Será que em cima da minha sala lá não tem, Bruno? Digo e repito, nada muda. E nada mudará para a obra de Deus. Tá bem? Permaneçamos firmes, servindo ao Senhor com alegria. Os músicos tocando com modestia, mas com liberdade. Sem exageros, mas com liberdade. Buscando os dons de Deus, sem exagero também, mas com liberdade. Sempre com liberdade. A liberdade cristã que nos foi dada não pela CCA, mas pelo nosso Deus. Nós, do Ministério de Anciães, permanecemos comprometidos com a Irmandade. Quero que vocês olhem aqui para mim agora nos meus olhos. Nós não viraremos as costas para vocês. Tá bem? A CCA permanece exatamente igual.
E para dirimir essa dúvida de uma vez por todas, principalmente da nossa Irmandade, será que a CCA vai virar uma CCB? Será que a CCA vai se unir com a CCB? Não, irmão, não vai, nós já estamos, sempre fomos unidos. Mas nós permaneceremos como CCA. Essa é a direção da nossa igreja. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós permaneceremos no nosso ministério. Temos total e absoluta comunhão com os nossos irmãos da CCB. Vocês da CCB sempre foram bem-vindos. Seria hipocrisia eu dizer que agora vocês são bem-vindos. Vocês sempre foram bem-vindos para congregar, para tocar. O irmão tem ministério? Pode vir aqui, se apresente, vá atender o culto para nós, Deus vai te dar a palavra. Problema nenhum. Mas como é lá na CCB? Nós não respondemos pela CCB, nós respondemos pela CCA. Estou falando da CCA. Tá bem, irmãos? Fiquem em paz, igreja. Permaneçam trabalhando, os irmãos aqui no Brasil, os irmãos da África, os irmãos da Argentina, do Paraguai, de outras nações que estão ligadas à mesma fé e doutrina, os irmãos de Angola, de Moçambique, do Malawi e de tantos outros lugares. Permaneçam servindo a Deus. Região metropolitana de São Paulo, interior de São Paulo, região norte, nordeste, sul, aqui o sudeste onde nós estamos, lá para a parte no Pará e outros lugares mais. A CCA continua igual. Acessem nosso site, ccacristã.org.br, nos chamem através desse WhatsApp, a administração em São Paulo está à disposição para aquisição de fundo bíblico, material de ensino musical. Aqui em São Paulo e no interior já está instituída a reunião da piedade. Os diáconos que estão me assistindo aí, depois me procurem através do WhatsApp, vocês deverão instituir reuniões de atendimento da piedade. O pobre não pode ficar desassistido. Nós pausaremos qualquer investimento em mídia, em construção, em qualquer outra coisa para atender o pobre. O pobre é prioridade. O arrozinho, o feijãozinho, a comidinha, tem que estar na mesa do necessitado. Uma igreja que não atende o pobre não é digna de ser chamada a obra de Deus. Não pode nós estamos aqui numa igreja bonita dessa e o meu irmão passando fome. Isso não tem cabimento, não é cristão, não vem da parte de Deus. Está bem, irmãos? Bem explicado? Está bem explicado, Bruno? Em nome do Senhor Jesus, marchemos. Não olhemos para nada. Tem muita inquietação aí da Irmandade, preocupado com placa de igreja. Vamos se preocupar com a palavra? Vamos nos preocupar com a palavra. Essa aqui é que importa. Essa aqui que não pode faltar, nem falhar. Continuemos em oração. A construção de Sorocaba precisa de ajuda, de mão de obra, uma igreja enorme. Todos os finais de semana, às 7 horas da manhã, os irmãos estão trabalhando lá. Vai lá ajudar. Ajuda, irmã, fazer um almoço, faz um bolinho, leva um suco tangue, custa 90 centavos e 1 litro de água. Ninguém vai falir por causa disso. Leva lá para os irmãos, vai lá orar. De repente ajudar em alguma coisa que Deus te der, tem os equipamentos de segurança para os irmãos trabalharem, enfim, tudo bonitinho, tudo certinho, como manda a legislação e como deve ser na obra de Deus. As administrações serão instituídas ao longo do país, de forma autônoma, com seu CNPJ e também com a sua poder de decisão, enfim, no sentido de decidir as igrejas, decidir os obreiros, sempre ligados em comunhão aqui em São Paulo. Nós manteremos um cadastro único de todos esses irmãos para efeito de emissão de credencial e de todo o suporte que nós sempre demos. Avante, igreja! A obra de Deus não para. O reino de Deus avança rumo a Jerusalém celestial. Aguardemos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Leremos a partir do versículo 19 até o final do capítulo, com a ajuda de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Santo Deus, aonde fala aqui a parábola do rico e Lázaro.
Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Amados irmãos, essa parábola dita ao povo, exemplificando de aplicação e êxito, de dedicação e resultado, deixava bem claro a todos os que ouviam essa parábola, essa palavra, do quanto desapercebidos nós andamos e do quanto nós ainda temos que aprender sobre o reino de Deus, sobre a graça de Deus. Havia então esse rico que vivia de uma forma tranquila, vivia com muitos bens, comendo de tudo o que desejava, possuindo tudo o que desejava o seu coração. E também próximo dele havia um mendigo que jazia doente de chagas, de machucados, de feridas, talvez uma lepra, de modo que os cães lambiam-lhe as feridas. Uma situação que nós podemos até imaginar. Parece inconcebível, né, irmãos? Mas a gente passa por esse tipo de Lázaros o tempo inteiro. E eles vão se tornando invisíveis para nós. Para mim também. Para nós, como eu disse. Para todos nós. Talvez se você puxar na sua memória, com muito esforço, você vai se lembrar a última vez que você passou por um morador de rua, por um desabrigado, por um desvalido, e nem notou que ele estava ali. Quantas vezes eu já fiz isso, eu, Rodrigo, porque diante de Deus não tem máscara, não tem como mentir. Vem algum morador de rua no sinal do trânsito e a gente corre subir o vidro do carro. Até por medo, ainda mais agora em tempos de pandemia. Mas a pandemia é só a desculpa, nesse caso. Sempre foi assim, infelizmente. Ah, mas eu tenho medo de ser assaltado. Também temos medo de ser assaltados. Mas também, fatalmente, infelizmente, temos uma grande indiferença por essas pessoas. A verdade é essa. Normalmente estão cheirando mal, estão alcoolizados ou drogados, e ninguém quer ficar perto de gente assim. Infelizmente. Poderia subir aqui e exortar toda a igreja, dizer que tem que fazer porque você é indiferente, porque você não tem humildade, e até faço isso nesse momento, mas também me incluo nessa conta, que também me vejo indiferente, sem humildade, sem afeto natural, sem amor ao próximo, sem empatia, sem condescendência, sem nada que preste, irmãos.
De maneira que tanto quanto a irmandade que está ouvindo essa palavra, glória ao nome santo do Senhor, eu preciso de Deus na minha vida para me ajudar a olhar para o meu irmão com um olhar de irmão, com um olhar de misericórdia, com um olhar de ajuda. O Senhor sofreu também esse preconceito porque ele não era rico, ele não tinha influência política, ou não era tão rico quanto outros mais poderiam ser. Então ele era desprezado, ele era deixado de lado, não era ouvido e muitas vezes. Mas depois da crucificação, da ressurreição e de que foi provado tudo aquilo que ele representava para a humanidade, ainda representa, e para o reino de Deus, muitos arrependeram-se. Talvez tenha sido tarde demais. Não espere um câncer, não espere a morte na tua família, não espere a tua falência, não espere a tua vergonha para você se arrepender e ser uma pessoa melhor. Faça isso agora, enquanto é dos bens de Deus na tua vida, e por fim de tudo isso, usufruir do maior bem que o homem tem reservado e que pode almejar, a salvação e a vida eterna. Fácil? Não é fácil. Nós fomos criados, programados desde o berço para sermos seletivos. Não fala com estranho, não recebe nada de estranho. E tem que fazer, não porque nós somos maus nesse quesito, mas porque há pessoas más, que podem querer fazer mal, que podem querer sequestrar, violentar, e tantas outras coisas que não dá nem para falar aqui para mandar, esse lugar é santo. E na medida que o tempo foi passando, a nossa hostilidade foi aumentando. Então não adianta falar aqui para mandar de salvação, de vida eterna, de coisas que são tão longínquas aos nossos olhos carnais, que são tão difíceis da gente assimilar, da gente realizar na nossa mente. Céu, um lugar que as portas são de pérolas preciosas, que a praça é de ouro que reluz, que não tem noite. É o que diz a palavra, precisa de muita fé. Mas é tão difícil alcançar essas coisas santas. O que o Senhor disse? Se vós não compreendeis as coisas mínimas, como quereis compreender as grandes? Se eu sou incapaz de perdoar o Bruno, se eu sou incapaz de olhar com um olho de misericórdia para o meu próximo, eu poderei me relacionar com Deus? E sabe o que acontece? Se a gente não se policiar, por causa da minha vaidade, do irmão N, para ver a igreja cheia, a gente começa a pregar aqui milagre, cura, libertação, multiplicação de dinheiro, fechar os nossos olhos para o pecado. Não pode ter 4, 5 mulheres aí, está tudo certo, Deus perdoa. Olha o dedinho. Não é bagunçado não, irmão. Liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Ou a gente se conscientiza de que para morar lá em cima tem que ser uma boa pessoa aqui embaixo? Nada feito. Os irmãos vejam que é evidente, é uma parábola, mas é muito possível que isso aconteça. Veja só. O rico morreu e Lázaro morreu nessa parábola. Veja só, irmãos, se a palavra de Deus é vida ou não é. Quando de repente o rico se vê no inferno e Lázaro no seio de Abraão, abraçado, afagado, cuidado, o que o rico fala? Vou ler para os irmãos, Brunão, vê se você percebe alguma coisa aqui. Veja só. E aconteceu que o mendigo morreu, papai. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Mesmo no inferno, o mendigo para ele continuava sendo mendigo. Continuava sendo servo. Tem outra interpretação para isso? Por que não falou: Abraão, meu pai, me dá um pouco de água? Abraão, manda esse mendigo aí me dar um pouco de água. Pessoa está queimando no inferno, está sofrendo, está padecendo, está perdendo os amigos, está perdendo a família, está perdendo os negócios, está perdendo a graça de Deus e não é capaz de se humilhar. Irmãos, as coisas de Deus não são brincadeira.
O céu é real, o inferno é real, a salvação é real, a condenação é real. E digo aos irmãos, muitos viverão o inferno aqui na terra mesmo. Um homem que deixa a família, uma mulher que abre mão da sua família, que abre mão da graça de Deus, um homem que abre mão dos amigos por causa do dinheiro, por causa da lascívia, por causa, enfim, da sua fama, que se isola do mundo adorando só o dinheiro. Perdão, irmãos, para mim você já está no inferno em vida. Você é mais pobre do que eu. E olha que as coisas não estão fáceis para o irmão Rodrigo. Consegue entender isso, irmão? Mesmo em tormento, ele não conseguiu ver que a recompensa vem de Deus, que aquele que se humilha, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus abate. E continuou. Aí o que ele disse? Abraão respondeu para ele: filho, lembra-te que recebesse os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é confortado e você é atormentado. Você fez as tuas escolhas. Então eu não posso ser rico? Irmão, já falamos disso tantas vezes. Se você descobrir o segredo, me ensina, eu também quero. O que você não pode é se afastar de Deus. Não pode, irmão. Pode fazer coaching, pode fazer terapia, pode ir em campanha de prosperidade. Se não tiver Deus na sua vida, você não recebeu, não recebe e não receberá nada. É isso o que a palavra diz. Nós estamos errados? Você não gosta da nossa pregação? Eu sinto muito. É a palavra. Quer receber salvação? Fica na palavra. Quer se enganar? Continue se enganando. Boa sorte. Sinto muito. Não tem nada com a sua vida. Com o inferno, com você, eu não vou. E nem aqueles que Deus nos der de admoestar, de ensinar. E ainda Abraão disse: entre nós tem um grande abismo que nos separa. Não dá para você passar para cá e nem nós para aí. Qual seria esse abismo? Qual seria o abismo? Soberba, razão, ira, falácias desenfreadas, falta de fé e tantas outras coisas que vão criando um abismo entre nós e a nossa salvação. Mas só a salvação cria um abismo entre nós e a nossa família. Quantos casais estão assistindo esse culto nesse momento que vivem juntos, mas já são separados há muito tempo? Já estão distanciados há muito tempo. Por causa de briga, por causa de situações mal resolvidas, por causa de, em vez de falar a verdade para o teu marido, para a tua esposa, você fala para o amigo, você fala para o irmão, você vem falar para o ministério, mas não resolve os problemas dentro da sua casa. Quantos que por falta de humildade criaram um abismo na sua vida financeira? Você não pode ter um Corolla? Tem um Fusca, meu irmão. Não pode ter um Fusca? Anda de pé, de bicicleta. Mas você vai criando um abismo. Você vai criando um abismo? Não, eu não cedo, eu não desço, eu não me humilho. E o abismo vai aumentando. Quando você decidir se humilhar como esse aqui, o abismo vai ser muito grande, não vai ter como passar mais. Eu sei, irmãos, que vocês buscam palavras de libertação. Eu sei que tem um monte de gente com Covid aí assistindo a palavra. Muita gente que perdeu seus entes queridos. Eu também perdi um filho, não foi por Covid, mas perdi. Eu sei, mas nós estamos aqui para tratar de salvação. Estamos aqui para falar de vida eterna. Falar de alegria, de bem-estar aqui nessa terra. E de minimizar ao máximo possível esse abismo. Fechar por completo, ele nunca se fechará. Sempre haverá uma lacuna, um distanciamento entre nós e o céu, que é chamado carne, tabernáculo de carne, vida humana, pensamentos humanos, deliberações humanas, que fatalmente nos distanciam de Deus. Mas ainda assim ele continuou. Ele queria arrumar um jeito, igual Zaqueu, o publicano. Ele tinha dinheiro, tinha tudo, mas não conseguiu ser altão, ser grande. O que ele fez? O dinheiro não podia comprar para ele uma perna maior, ele subiu na figueira, falou: vou ficar em cima de todo mundo para ver o mestre passar. É assim que as pessoas fazem. Quando a gente não está estribado no Senhor, a gente está estribado na nossa força, no nosso conhecimento, irmãos, no nosso dinheiro, no nosso poder aquisitivo, no nosso intelecto, a gente deixa Deus de lado e vai fazendo as coisas pela nossa conveniência, com a nossa força. Os que confiam no Senhor, irmãos, serão bem-aventurados.
Os que estiverem no Senhor serão salvos, libertos, livres de todo embaraço. E essa noite Deus está mandando a palavra para te dizer: confia em Deus. Confia na palavra de Deus. Confia nas tuas orações e no Deus com quem você tem um relacionamento. Tira a tua mão de homem, põe os teus joelhos de oração e Deus te abençoará grandemente. Aí o que ele falou? Seguiu falando para eles. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande esse Lázaro, de novo, manda esse Lázaro aí, na casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aí Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Já foi falado, já foi anunciado o reino, já foi pregada a palavra. E disse ele, é insistente, irmão: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, porque seria um grande acontecimento. Aparece Lázaro lá ressuscitado, fala: olha, tem um tormento aí, turma, muda de comportamento, porque a coisa é estreita e tá. Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmão, se não tiver uma predisposição, o mínimo de esforço da nossa parte para crer na palavra, para temer a Deus, para ser uma boa pessoa, pode fazer o que for, igreja nenhuma te servirá, palavra nenhuma te servirá, família nenhuma te servirá. Imaginemos um homem que casou com 10 mulheres, e para cada uma delas ele achou um defeito e se separou. O defeito está nele ou nas 10 mulheres? Imaginemos eu que brigo com o Bruno, embora isso aconteça, com a Mir, brigo com o N, brigo com o Samuel, brigo com todo mundo. Está em quem o defeito? Irmãos, se nós não nos conscientizarmos de que em muitas vezes, aliás, retificando, na grande maioria das vezes nós teremos que dar um passo atrás, baixar um pouco a crista e a cabeça e lembrar que nós não vivemos sozinhos no mundo. Tem 7 bilhões de pessoas que recebem interferência das suas ações, que são influenciadas pelas suas ações, que são influenciadas pelas suas palavras, que sofrem danos pelas suas escolhas erradas, assim como a Dani sofre pelas minhas escolhas, assim como a igreja da Alphaville sofre pelas minhas escolhas. No momento que nós passarmos a viver como pessoas decentes, pessoas crentes e cristãs em Deus, tudo vai ser melhor. Agora, eu sei que você precisa comprar um carro, eu sei que você está devendo a conta de energia, eu sei que você está com o cartão de crédito estourado, eu sei que você está com o nome sujo, você tem um monte de problema. Agora, olha para tudo isso que te aconteceu e procure ter a grandeza de ver de quem é a culpa. Minha. De Deus, então. Tua, meu irmão. A tua vida é responsabilidade tua, só tua. Não é de mais ninguém. Enquanto você achar um culpado por um problema que é teu, ele só vai aumentar o abismo. Esse abismo. Não adianta vir profeta, não adianta buscar em campanha, não adianta orar no monte, orar num pouquinho, orar no alto, orar no baixo, não adianta. Se não tiver conversão no nosso coração, nada vai bem. Por que Deus está mandando essa palavra? Porque a igreja de Deus está empobrecendo. Esse último mês tem sido uma lástima para a nossa igreja, especialmente para a CCB. Uma vergonha para nós. De tanta falação, de tanta conversação fiada. Bando de gente desocupada, não ama a Deus, não teme a Deus, não ama o próximo, não vai morar no céu. Se nós não se consertar, não vamos morar no... E digo para vocês, não vai ter muro separando o CCB de CCA. Ou vamos entrar junto ou vai todo mundo para o inferno. Não tem conversa, amigão. É essa a palavra. Espero de todo o meu coração que a presidência da CCB possa ouvir essa palavra, que temos visto os irmãos se esforçar ao máximo para apagar fogo. Nós somos solidários aos irmãos. O nosso respeito a vocês, irmãos da CCB, os irmãos do ministério, os irmãos da presidência, os irmãos anciãos, nosso respeito aos irmãos. Da nossa parte, nós nos esforçaremos ao máximo para apagar fogo e sabemos que os irmãos estão fazendo a sua parte aí também. E a igreja, em nome do Senhor Jesus, não aumenta o abismo entre a igreja e o céu, irmão. Não seja incendiário, seja bombeiro. Olha para o teu próximo com olhar de misericórdia. O filho do teu irmão pecou, ele tem que ir para o inferno, mas o teu não. O teu não pode, porque é teu.
Qual dor que dói mais, a minha ou a tua? Para mim, é a minha, irmão. Eu posso estar com uma unha encravada e você com uma ponte de safena. A minha unha encravada vai doer mais que a tua ponte de safena. Porque é minha, dói em mim, não dói em você. E vice-versa, evidentemente. Egoístas, nós somos egoístas. Eu sou egoísta. Não adianta. Não adianta. A gente fala muito de empatia, fala muito de amor, a CCA sempre foi chamada a obra do amor e da misericórdia. Vamos começar a mostrar então que é isso mesmo, o ministério da CCA? Parar com essa falação desenfreada? E a Irmandade também se colocar na posição de homens de Deus? Eu quero convocar a igreja da CCA, toda a nossa Irmandade, para nós fazermos uma campanha de oração. Deus vai dar a direção dessa campanha. Oração, oração, relógio de oração. Está faltando oração no meio do povo de Deus. Está faltando fazer um jejum. Está faltando, irmão, parar de comer igual um doido desenfreado e se policiar. Colocar uma medida em você e dizer, Senhor, quero me santificar a Ti. Nós temos uma irmã aqui, que congrega aqui no Alphaville, que ela fez um voto a Deus de raspar a cabeça. Uma senhora já. Uma mulher guerreira, claro que eu não vou falar o nome para não expor o nosso irmão, mas a Irmandade daqui sabe quem é. Guerreira, que construiu a casa dela, sentou azulejo, virou massa. Tem um filho dependente químico, luta, mulher de fibra. Com uma palavra só, que ela tem que falar, não fala para outro não, ela fala para você. Já falou para mim, e eu aceitei com humildade quando ela me repreendeu. Senhor, eu vou raspar a minha cabeça. E raspou, irmão. Foi em um lugar, uma mulher não quis cortar, acho que até falou com o irmão Rafa, irmã, pelo amor de Deus, seu cabelo é tão lindo, eu tenho o cabelo cacheado, loiro, vou raspar, raspou, já está grandinho de novo o cabelo, porque quando a gente vota, nós temos que ter brio, caráter, de homem e de mulher de Deus. Senhor, vou fazer, eu faço. E quando falar não cedo, não ceda, irmão, tenha brio, tenha caráter, mas usa isso para o pecado, não vou ceder ao pecado, e não ceda ao pecado. Então, irmãos, está aqui diante de nós essa palavra. Resolve aqui os teus problemas. Na morte, diz o Senhor, não há lembrança de ti. E no sepulcro, quem te louvará? Morreu, fechou o caixão, por amado que você seja. Dali a algumas horas, ninguém vai aguentar ficar perto de você. Você vai apodrecer. Nem os urubu comem a carne da gente. Vamos resolver agora os nossos problemas. E Deus não está preparando você para a morte. Está preparando para a vida eterna. Para muito melhor do que é hoje. Para muito melhor do que tem sido até hoje. O Senhor quer colocar em nós esse pensamento cristão, esse pensamento de amor, de paz, de misericórdia. Verdadeiros, não fingidos, uma proforma para que os outros vejam por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Não. Receba a paz de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba o amor de Deus na tua vida. E sinta-se como esse Lázaro, abraçado, que ele foi no seio de Abraão. Mas você não será abraçado por Abraão. Você está sendo abraçado pelo Senhor dos exércitos. Aleluia. Pelo Senhor forte e poderoso. É por Ele que você está sendo abraçado. É Ele que está te puxando desse abismo da sua teimosia, da minha intransigência, da nossa incredulidade. Que estão nos levando à perdição da nossa alma, à perdição da sociedade, à perdição da nossa família, à perdição de todos os valores que são bons. É muito fácil falar que a homossexualidade, então, é a perdição dos valores da família. Hipócritas, hipócritas, é isso que nós somos. Se todo o problema fosse a homossexualidade, resolvia fácil. O problema é quando eu falo contra o meu irmão. O problema é quando eu minto com a minha irmã. O problema é quando eu estou vendo o irmão N aqui atendendo o culto e eu quero derrubar ele para ficar no lugar dele. Hipócrita. Hipócrita. O problema é quando eu vejo meu irmão de barba. Eu nem fiz a barba hoje para vir no culto. Eu não deixo barba, porque sei que eu tenho barba feia. Se tivesse barba que nem o Bruno, talvez deixasse. Se bem que eu ficar mais feio do que eu sou, é difícil. O irmão está usando barba. Ué, qual o problema? Nossa, a irmã colocou hipócrita, irmão. Hipócritas, é isso que nós temos sido. Ou a gente se conscientiza que o reino de Deus é maior do que essas bobeirinhas aqui. Irmão, teu irmão está defendendo o homossexualismo. Eu estou defendendo o respeito à escolha das pessoas. É simples assim. Não tem muito segredo, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Eu estou defendendo que as pessoas têm o direito de escolher o que querem da sua vida. Irmão, mas ele vai para o inferno, mas é problema seu ou dele? É uma conta simples de fazer. Vamos tentar cuidar da nossa alma? Nós vamos negociar a fé? Vamos negociar a palavra? Não vai dar, né?
Nós cremos na palavra, como a Bíblia como infalível palavra, e vamos respeitar o nosso próximo. Vamos diminuir esses abismos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos diminuir esse distanciamento, porque hoje a gente se ajuda ou todos nós estaremos perdidos. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Estourou o tempo, Bruno. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor Jesus, santo é o nosso Deus. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, para agradecer por esse culto que Tu nos tem dado. Verdade é que o tempo se excedeu, mas tudo entende o Senhor. Nós sabemos que Deus conhece todas as coisas e cremos que tudo sai de acordo à Tua vontade, não a nossa. Ó Deus, guarda a Tua palavra no nosso coração, nos faz compreender sempre os Teus desígnios e que por onde estivermos possamos lembrar que o Senhor está com seus olhos voltados para nós, para aprovar e às vezes também para nos reprovar. Nos ajude, Senhor, a andar em retidão e crer na Tua palavra. Não seremos os mais santos, mas nos esforçaremos para ser dignos de receber sempre a Tua misericórdia na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Despeça-nos na paz de Deus e ajuda-nos a confiar na Tua palavra. Ela é tão preciosa, ela é tão santa, tão maravilhosa. Nós cremos que ela produzirá em nós frutos de honra e de glória ao Teu nome. Pedimos as Tuas bênçãos e damos gratidão a Deus por elas. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 352, 352. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Estenda suas mãos e ore junto da gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a virtude e o conselho da palavra estejam em nossos corações. Amém. Deus que abençoe, boa noite. Nos vemos amanhã no culto às 20 horas. Fiquem com Deus.